Domingos Brazão, ex-deputado, teve 5 mandatos seguidos e atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O canalha, o corrupto, diversas vezes denunciado pela Corregedoria, pelo Ministério Público, diversas vezes seus inquéritos arquivados, diversas vezes acusados de ligação com a milícia de Rio das Pedras. Tudo arquivado. Este homem acusado de corrupção termina indicado como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A que ponto chegou o crime organizado? A que ponto chegou a corrupção aos altos escalões de governo? Não é só os altos escalões de governo federal, não. Em todos os estados, em todas as colocações. Domingos Brazão vazou o nome, esta tarde vazou o nome da delação de Rony Lessa, do mandante da morte de Marielle. Aliás, segunda-feira, agora no dia 22, na live do Jogo de Búzios, a Queda de Búzios indicou que a gente ia ter uma surpresa com o nome. Quem esperava que fosse alguém da família Bolsonaro, quem esperava que fosse algum político mais brilhante, não, é o Domingos Brazão, o rei da milícia no Rio de Janeiro. Até prova em contrário, até a homologação pela justiça, Brazão é inocente. A delação de Rony Lessa não tem valor. Cabe agora à Polícia Federal investigar os dados, encaminhar para a justiça homologar a delação e dar valor a ela. Mas é uma quadrilha gigantesca, segundo Rony Lessa. E o crime teria sido cometido, em princípio, por um desafeto com Marcelo Freixo. Marielle era então assessora de Marcelo Freixo, andou se miscuindo demais nos negócios escusos de Domingos Brazão. Brazão tem um posto de gasolina importante, na Dutra, acho que é na Dutra, o posto Brazão, na descida da Serra de Petrópolis. Descida da Serra das Araras. Bom, eu já estou com o posto Brazão. Ele faz parte de uma máfia de postos de gasolina no Rio de Janeiro. Foi denunciado, foi arquivado. Eu gostaria de entender que poder tem este homem para arquivar tantos processos contra ele e terminar como conselheiro do Estado, conselheiro do Tribunal de Contas. Porra! É a raposa tomando conta do galinheiro. Mesmo que não tenha sido ele o assassino, mesmo que a justiça não homologue, mas fica a denúncia. O sujeito cansou de ser acusado de ser membro da milícia, de corrupção, de malversação, de fraude, do diabo a quatro, e termina conselheiro do Estado na área financeira. Pelo amor de Deus, é ridículo. Eu queria saber qual foi a besta quadrada, qual foi o corrupto, o canalha que nomeou ele conselheiro do Tribunal de Contas. E aí o Rony Lessa vem e diz, foi o Domingos Brazão. Mas é uma quadrilha gigantesca. Envolve bombeiro, sargento da Polícia Militar, bicheiro. É um monte de gente para desmontar, para emprestar o carro que serviu para o assassinato, para desmontar o carro, para sumir com o carro que serviu de assassinato. Para tudo mais, para calar a boca de outros que participaram, para eliminar outros que participaram e poderiam vir a falar. O curioso é isso, eu fiz um jogo e tinha dito, não vai ser o caminho que a gente está pensando. A gente vai ser surpreendido com a coisa mais inusitada, o que menos espera. E aí está. Não foi nenhum Bolsonaro. Ainda. Tem muita coisa para ser desvendada, porque falta saber quem são os mandantes, porque ele não é o único mandante. Há vários mandantes e há várias pessoas envolvidas. Então falta saber quem são os mandantes da morte de Marielle e do seu motorista. Mas pelo menos já está vindo à tona. Foi preciso o governo Lula, porque o governo Bolsonaro abafava isso por causa das ligações do governo Bolsonaro com a milícia. Por causa das acusações da ligação da família Bolsonaro com a milícia. E provavelmente com Domingos Brazão. Foi preciso o governo Lula para mover, foi preciso o ministro Flávio Dino para mover essa questão, para trazer para nós exatamente o nome do mandante ou dos mandantes. A delação ainda está correndo, ainda vem aparecer mais coisas. As investigações da Federal vão revelar mais e mais coisas, vai revelar a história toda, porque a sociedade civil brasileira precisa saber. Há 6 anos que a gente pergunta quem mandou matar Marielle. E a polícia e, sei lá, os órgãos de segurança, sei lá quem, fazia corpo mole. A gente sabe, pode não saber, deixa pra lá, passa pano. No governo Bolsonaro. E até antes, no governo Michel Temer. Eu não acredito que Temer esteja envolvido com milícia.
Não tem nem coragem para isso, não é o perfil dele. Ele gosta de fazer poesias medíocres. Mas Bolsonaro, sim, passou pano, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Você tem? Segurou o mais que pôde. Agora veio à tona o governo Lula, o governo da democracia, é Flávio Dino. Primeiro começou a se dizer que o mandante da morte de Marielle tinha foro privilegiado, por isso que tinha que ser homologado pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ. Já ficou a cabeça alertada, é deputado, é senador, é político, é autoridade. E é, em princípio, até prova em contrário, Domingos Brazão, que foi deputado pelo MDB vários e vários mandatos, acusado diversas vezes de corrupção. Acusado na CPI do crime organizado no Rio de Janeiro, acusado por Marcelo Freixo. Daí a desavença dele com Marcelo Freixo e com Marielle, que era assessora direta de Marcelo Freixo e que depois se elegeu vereadora. E claro, o caminho dela estava aberto junto com o Freixo, estava aberto para uma candidatura a senadora pelo Rio de Janeiro. E aí, entram mais suspeitos? Quem mais poderia ser prejudicado com a candidatura dela a senadora pelo Rio de Janeiro? Isso tem que ser muito bem apurado, este caldo sujo, esta sopa de esgoto tem que ser muito bem desvendada. Porque eu não acredito que ela pare só em Domingos Brazão. São os mandantes do crime. Aqueles que de alguma forma mandaram, estiveram presentes ou foram cúmplices, até por omissão. Nós queremos saber tudo. A sociedade civil brasileira quer saber tudo. Aliás, eu quero dizer a vocês, se vocês estão gostando desse vídeo, não esqueçam de dar o like e comentem para haver engajamento no canal. A cada 10 likes que vocês dão, a cada 10 joinhas, o algoritmo considera que o vídeo tem que ser divulgado. E a gente precisa do engajamento para a nossa imprensa alternativa fazer frente à imprensa da Casa Grande. E não se esqueça de mandar o Pix, de colaborar para o sustento do nosso canal. Olha o Pix aí embaixo, bem-vindo@uol.com.br. Mande seu Pix. Nós agradecemos de mão cheia. Mas voltando ao assunto, então seria Domingos Brazão? Basta o STJ homologar a denúncia, a delação, e ele já está na linha de frente. Aí vamos ver o que é que ele vai dizer ou não, porque vai ser condenado por homicídio. Vai ser julgado por homicídio. E um crime político bárbaro. Um duplo homicídio. De Marielle e do motorista dela. Um atentado à ordem pública. Porque chega um ponto que essas pessoas pensam que não há lei, que elas são impunes. E acobertadas pelo governo Bolsonaro. A maioria dos crimes acobertados pelo governo Bolsonaro. Garimpeiros, toda essa gente, grileiros, milícia, tudo acobertado. O PGR, aquele infeliz do Aras, foi o pior PGR que o Brasil já teve. Não denunciou nunca nada de Bolsonaro. E os ministros da Justiça de Bolsonaro? Aliás, falando ministro da Justiça, hoje o ministro do Superior Tribunal Federal, o André Mendonça, é o único ministro do Superior Tribunal que aceitou um convite de uma organização privada pagando passagem e estadia para ele visitar Israel. Gente, isso é um absurdo. Mais de uma dúzia de ministros recebendo dinheiro, passagem, hospedagem, alimentação, estadia, de uma organização sionista, a mesma que está processando o Altman, o jornalista Altman, para visitar Israel, um passeio, uma excursão, vamos a Israel. E o André Mendonça topou. Desde quando um juiz do Supremo Tribunal Federal se deixa de alguma forma envolver numa propina, porque isso é uma propina de uma organização privada e, sobretudo, sionista. O pior escória que pode ter no reino de Israel, na terra de Israel, que é o sionismo. Então junta tudo num melê, isso tem que acabar. Espero que o Lewandowski, à frente do Ministério da Justiça, o secretário de Segurança nomeado por ele, Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, porque é uma vergonha André Mendonça aceitando uma propina de passear em Israel, pago por uma entidade privada, por uma ONG. É legal? É. Como diria a juíza Denise Frossard, é legal? É. É ético? Não. Denise Frossard sempre conversava comigo e dizia assim, bem-vindo, isto é legal? É. Mas é ético? Não. Já começa por aí.
E é nesse imbróglio, nessa lama, nesse caldo de corrupção, de envolvimento do Estado com o crime organizado, no caso de Marielle Franco, o sujeito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Está lá para aprovar qualquer falcatrua, está lá para passar pano para qualquer deputado, para qualquer prefeito, para qualquer governador. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A raposa tomando conta do galinheiro. É claro que até a homologação, ele não é suspeito, ele é suspeito, mas não é julgado, não é indiciado como autor do homicídio. Mas não é só ele não, tem mais coisas nisso aí. Vamos ficar ligados, vamos ficar atentos. Mas pelo menos, eu me lembro de um verso de Mayakovsky que diz: caros camaradas futuros, revolvendo a merda fóssil do passado. Esta luz que a Polícia Federal traz à monta com a delação do Rony Lessa é revolvendo a merda fóssil. 6 anos de morte de Marielle já é passado, é a merda fóssil do passado que vem ao presente, porque ninguém dizia quem era o mandante. Aliás, a Bíblia diz claramente: nada que esteja oculto deixará de ser revelado. Tudo será revelado, tudo será sabido. A gente vai saber sobre a facada fake de Bolsonaro. A gente vai saber sobre o cheque de 89 mil da Micheque. Mas esses são crimezinhos bobos, né? A morte de Marielle é um marco na questão da justiça e da segurança pública do Brasil. Da cidadania e da defesa da sociedade civil. Vamos ver o desdobramento disso, como isso vai caminhar. Se o Superior Tribunal de Justiça vai ter força para dizer: está homologada a denúncia. E puxar da lama primitiva, do esgoto, lá do fundo das fezes, da escatologia, os demais mandantes e os demais participantes e cúmplices. Como eu disse, até por omissão, pela morte de Marielle. Não se esqueça de enviar seu Pix. Eu peço novamente o Pix. Olha o Pix aí embaixo. bem-vindo@uol.com.br. Ajude com likes, dê joinha, comente, conteste, movimente o canal. Porque nós estamos na luta e continuaremos na luta, em cima do lance, com a nossa análise, com a nossa perspectiva. Eu acho que não é só Marcelo Freixo na jogada, não. Eu acho, é o achismo. Deve ter mais outros interesses na jogada do assassinato de Marielle. Será que Domingos Brazão era o único mandante, o único interessado na morte de Marielle? Fica a pergunta no ar e a gente continua. Ficamos nós na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço! Haja luz!